Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje eu vou trabalhar matemática com vocês, tá? Mas antes, eu gostaria de dar um recadinho para vocês a respeito da frequência de vocês no Classroom, tá? Não esqueçam de clicar lá no link do Classroom para garantir a presença de vocês, tá? Realizem a atividade que está lá, enviem e pronto! A presença de vocês já está garantida, ok? Então vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre os ângulos que são formados por retas paralelas e são cortados por uma transversal, como vocês estão vendo aqui na figura, ok? E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os ângulos, certo? Então vejam esse quiz aqui, tá? Esse quiz, ele pede para que você relacione o ângulo que está aqui com a representação. Então, nós temos o ângulo reto, né? O ângulo, que é o ângulo de 90 graus, o ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus, o ângulo obtuso, tá? Aquele ângulo maior que 90 graus, e o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês associarem cada palavrinha com a representação, ok? Vamos lá então? Corrigindo o nosso quiz, olha lá, ângulo reto, nós já sabemos que tem uma simbologia específica para o ângulo reto, o ângulo agudo, olha lá, um ângulo menor que 90 graus, um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, e o ângulo reto, né, que também é conhecido como ângulo de meia volta, certo? Então vamos lá, o que seria um ângulo? Um ângulo, olha a nossa definição, é a região de um plano que vai ser formado pela abertura de duas semirretas. Então, eu tenho uma semirreta A, uma semirreta B, junto, essas semirretas vão formar um ângulo. Então, esse espacinho aqui, entre essas duas semirretas, é o nosso ângulo, tá? E eles vão ter sempre um vértice, essas duas semirretas, sempre terão um vértice em comum, ok? Bom, um exercício então, dá uma olhadinha nesse exercício. Qual o valor do ângulo Y? Olha lá, nós já sabemos que esse ângulo, ele vale quanto? Ele vale 100 graus. Então, o tempinho para você descobrir
quanto vale o ângulo Y, ok? Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir o nosso exercício? Então, veja, aqui, ó, só reforçando para vocês que ângulo que é esse aqui de meia volta é o ângulo raso, que vale 180 graus, tudo bem? Então, já sabemos que o nosso ângulo X, ele vale 100 graus. O que nós vamos fazer? Nós sabemos que toda essa meia volta vale 180 graus, então nós vamos tirar 100 graus desses 180. Olha lá a continha, 180 graus menos 100 significa que o nosso ângulo Y, ele vale 80 graus. Então a resposta correta é Y igual a 80 graus, ok? Bom, e o que seriam os ângulos opostos pelo vértice? Lembra disso? Nós já vimos esse conceito. Vamos recapitular? Olha lá, dois ângulos, eles são opostos pelo vértice, por isso que a gente chama com essa siglazinha OPV, opostos pelo vértice, quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro, tá? Então, olha lá, essas duas semirretas, elas estão opostas a essas duas semirretas aqui. Então, nós podemos dizer que o ângulo X, ele é oposto pelo vértice do ângulo Y. E se nós observarmos, esses ângulos A e B, eles também são opostos. Por quê? Porque as duas semirretas que formam cada um desses ângulos também estão opostas pelo vértice, por esse pontinho aqui que é o nosso vértice, ok? Ficou claro? Vamos lá então, vamos tentar fazer agora um exercício, tá? Identifique os três ângulos desconhecidos. Veja, lembra o que a gente falou em aulas anteriores, que o valor de um ângulo, de uma volta inteira, quanto que ele vale? Muito bem, ele vale 360 graus,
ok? Então, toda essa voltinha vale 360 graus. Nós sabemos o valor de um ângulo que vale 18. E aí, qual será o valor dos outros 3 ângulos? Pense um pouquinho, tenta resolver aí com calma e nós já voltamos. Vamos lá então, vamos resolver o nosso exercício. Veja, aqui nós temos então 2 ângulos opostos pelo vértice. Pela definição, quando nós temos 2 ângulos opostos pelo vértice, eles vão ter o mesmo valor. Então, se aqui vale 18 graus e eles são opostos pelo vértice, esse ângulo aqui, essa abertura, a medida dela também será igual a 18 graus, ok? Então, já encontramos 2 valores. Bom, e para encontrar esse valor aqui? Bom, veja, se eu considerar toda essa meia volta, quanto vale mesmo uma meia volta? 180 graus. Se eu tirar dessa meia volta, que vale 180 graus, esse valor que eu já conheço, que é 18, quanto sobra? Sobra 162 graus. Então, esse ângulo vale 162. Bom, e agora, como que eu faço para descobrir esse ângulo aqui? Veja, esse ângulo, ele é oposto pelo vértice desse ângulo maior aqui que já encontramos. Lembra da definição? Ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Então, esse ângulo também vale 162 graus. Ok? Bom, veja, muitas vezes você vai utilizar o próprio conceito da matemática para resolver um exercício como esse. E esse exercício? Vamos lá. O que ele está pedindo para vocês fazerem? Veja, eu tenho quantos ângulos aqui? Eu tenho um ângulo que vale 32 graus, outro ângulo que eu chamei de T, outro S e outro R, ok? E esse exercício, ele está pedindo para você assinalar
a sentença que é falsa. Prestem atenção, a sentença falsa. Eu vou ler as sentenças para vocês. A primeira sentença fala que a soma do ângulo S mais o ângulo R é igual a 180 graus. A segunda fala que o ângulo T é igual a R. A terceira fala que 32 graus mais S é igual a 180 graus. E a última sentença fala que a soma do ângulo RS mais T mais 32 é igual a 360 graus. Pense um pouquinho aí na sua casa e responda qual dessas alternativas é a alternativa falsa, ok? E aí, já acertou a resposta? Vamos lá? Veja, pessoal, a nossa resposta errada, a resposta falsa, é essa daqui. 32 mais S igual a 180 graus. Por que ela não pode ser correta? 32 graus, ele está oposto a esse ângulo S. Então, S, ele também vai valer quanto? 32. 32 graus mais 32 graus dá 64 e não 180 graus. Então, a resposta está falsa, ela é errada. Vamos analisar as demais? Olha lá. S mais R é igual a 180? S mais R forma um ângulo raso, um ângulo de meia volta, que é igual a 180 graus. Então, ela está correta. O ângulo T, olha lá, o ângulo T, ele é igual ao ângulo R? Sim, são ângulos opostos pelo vértice, então eles têm o mesmo valor, a mesma medida, ok? E a última ela é verdadeira também, porque olha lá, a soma de todos esses ângulos que estão aqui, eles valem 360 graus. Isso aqui não é uma circunferência? Sim, e a circunferência, a medida dela em ângulos, é igual a 360 graus, ok? Vamos lá então? Veja, um exercício agora, uma situação problema para vocês pensarem aí. Um cavalo puxa uma carroça sempre em linha reta,
em uma estrada de terra umedecida pela chuva. O que você pode dizer das marcas deixadas pelas duas rodas da carroça na estrada? Estão vendo aqui que tem umas marquinhas, né? Que foram deixadas pela carroça. E aí, com relação ao que a gente já conversou na aula de hoje, o que vocês poderiam associar a esse exercício? Qual é o conceito que vocês associariam para resolver esse exercício? Um tempinho aí para vocês pensarem, tá? A gente já volta. Vamos lá então, vamos corrigir o nosso exercício. Veja, qual relação que a gente pode associar a essas marcas deixadas pela carroça? Que tipo de retas elas são? Elas são retas que se cruzam? Não, né? Elas são retas paralelas, são retas que nunca irão se encontrar, tá? Então, esse é o conceito que nós podemos aplicar a esse exercício, ok? Bom, então, recadinho para vocês, tá? Acessem a plataforma do Matific. Na próxima aula, nós vamos jogar, então é importante que vocês procurem acessar e se familiarizar com essa plataforma, certo? Bom, na aula de hoje, então, nós aprendemos aí dois conceitos sobre os ângulos, que são os ângulos opostos pelo vértice, e voltamos a falar um pouquinho ali dos tipos de ângulo, né? Os ângulos agudos, obtusos, ângulo raso, ok? E na próxima aula, nós continuaremos com a nossa revisão sobre os ângulos. Então, pessoal, até a próxima aula, ok?